Oi, crianças, tudo bem? Boa tarde. Hoje a nossa aula vai ser de história e nós só vamos fazer a correção na aula de história, né? Lá da ficha de atividade de vocês, iniciando ali na página 117, ok? A número 1 diz assim: quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas habitavam nossas terras, podendo chegar a 4 ou 5 milhões, certo? Eles foram chamados de indígenas. De acordo com os dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quantos indígenas viviam atualmente no Brasil? Então, nós temos ali, ó, segundo o IBGE, né? 896.900 indígenas, ó. Ok? Número 2. Corrijam aí. O que você entende por estrangeiro e povo nativo? O estrangeiro é quem vem de fora, de outro país, tá? De outra cidade, de outra região. E nativo é aquele que já habitava aqui no país, já habitava a cidade ou a região quando o estrangeiro chegou. Então, o nativo é aquele que já habitava aqui e o estrangeiro é aquele que vem de fora, ok? Número 3. Marque F para as alternativas falsas e V para as alternativas verdadeiras. Letra A. Os tupis ocupavam o sul do Brasil? Verdadeiro, eles ocupavam. Letra B. Os tupis viviam da caça, da pesca, da coleta de frutas e da agricultura? Verdadeiro, também. Letra C. Entre os tupinambás, havia diferença entre o trabalho das mulheres e dos homens? Sim, havia diferença. Então, é verdadeiro, ok? As 3 respostas aqui são verdadeiras, tá? Na página 118, vamos lá. Relacione os números às alternativas. Ali nós temos o número 1, que são os europeus, e o número 2, que são os indígenas, ok? Na primeira, não havia diferença social e a terra pertencia a todos. Nós estamos falando, então, dos indígenas, tá? Número 2 aqui. O trabalho realizado era apenas para a sobrevivência do grupo. Número 2, também, os indígenas. O trabalho realizado visava ao lucro e ao enriquecimento. Número 1, tá? O trabalho deles era visado, né? Somente ao lucro e para enriquecer, tá? Dos europeus. Havia diferença social entre ricos e pobres? Sim, os europeus, tá? Os indígenas não havia essa diferença, né? Porque eles viviam todo mundo, apesar das tribos serem diferentes, né? Eram todos iguais. Muito bem, então nós temos 2, 2, 1, 1. Os portugueses, ao chegar ao Brasil de 1500, notaram que os indígenas não eram iguais entre si. Para distingui-los, eles foram classificados em 2 grupos diferentes. Quais são esses grupos? Esses grupos são tupis e tapuiás. Tupis e tapuiás, tá? Número 6. Qual atividade econômica os portugueses desenvolveram depois que chegaram ao Brasil? Foi a extração do pau-brasil, tá? Número 7. Para cortar a árvore e transportá-la até as caravelas, os portugueses utilizaram a mão de obra indígena. Por que os indígenas se revoltaram com os portugueses? Por quê? Porque os portugueses queriam que os indígenas trabalhassem de acordo com o costume europeu. E também porque eles escravizaram alguns indígenas, né? Ok? Conseguiram acompanhar? Número 7. Porque os portugueses queriam que os indígenas
trabalhassem de acordo com o costume europeu. Se você respondeu com as suas palavras, mas está relacionado, está conforme a prof colocou aqui, então a sua resposta também está correta, tá bom? Vamos para a página 119, tá? Nós vamos corrigir até a página 120 hoje, tá bom? Observe a imagem da pintura de Hércules Florence e responda as questões sobre ela, ó. Olha a imagem, ok? O que foi retratado na imagem? Aqui nós temos uma família indígena, ok? Uma família indígena. Onde estão as pessoas retratadas na letra B? Onde elas estão? Elas estão no habitat delas lá, né? Na frente da casa delas, que é uma aldeia. E Maloca dos Apiacás, ó. Sobre o rio Arinos. Então, eles estão na aldeia, né? Em frente à Maloca na aldeia Apiacás, ok? Ó, em frente à Maloca, na aldeia Apiacás, tá? O que elas estão fazendo? Estão olhando para o pintor, enquanto outras estão trabalhando. Tem também uma indígena que está sentada de costas em uma rede ao fundo. Observem aí, ó. Alguns estão trabalhando, uma na rede, esses estão aqui, esses aqui, ó, estão olhando para o pintor e esse aqui já está de costa, ó. Se você observou algo a mais, pode colocar, tá bom? Letra D. Que mais chamou sua atenção na pintura? O que é que mais chamou sua atenção naquela pintura? Você pode colocar, né, o que foi mais lhe chamado a atenção aqui, ó, tá? Pode ver que alguns estão com os corpos pintados, né? Ou os adereços que eles usam. Aqui, ó, conforme elas estão amassando ao grão, socando, que fala, né, no pilão. Isso aqui é um pilão, tá? Isso aqui é um tacho. Ok? Vocês que irão responder a letra D, tá bom? Vamos lá. Página 120. O texto a seguir é o relato de um chefe indígena do grupo dos Tupinambá, chamado Marombé Uaçu, ao padre francês Claude de Beville, que viveu entre os indígenas nos anos 1600. Vi a chegada dos Perós portugueses em Pernambuco e Potiu. No começo, os Peró não faziam mais que andar sem pretender fixar residência. Mais tarde, disseram que deveríamos nos acostumar com eles e que precisavam construir fortalezas para se defenderem e edificar cidades para viver com a gente. Mais tarde, afirmaram que não podiam viver sem escravos, que os servissem e para eles trabalhassem, e assim forçaram para que os nossos os oferecessem. Mas não satisfeito com os escravos capturados na guerra, eles também quiseram os filhos dos nossos e acabaram escravizando toda a nação. E com crueldade os trataram, e os que ficaram livres foram, como nós, forçados a deixar nossa terra. Ok? De acordo com o texto, relacione a coluna da esquerda com a direita. Inicialmente, os portugueses não demonstraram aos índios interesses em morar no Brasil, mas com o tempo fixaram residência aqui, ó. Com o tempo fixaram residência, ok? Letra B. Os portugueses utilizaram a mão de obra indígena na construção de fortalezas e
cidades. Letra C. Os indígenas foram forçados a abandonar suas casas, pois os portugueses foram cruéis. Muito bem, crianças. Nossa correção, né? Vai até aí. E na próxima aula a gente continua com mais um pouquinho de correção, tá bom? Um beijo no coraçãozinho de vocês, tá? Beijos!